Alguns discípulos que não eram os preferidos de Jesus, mas eram discípulos que preferiam estar com Jesus. Alguns discípulos que quando Jesus olhava, ei, já estou aqui. Jesus não precisava nem chamar, eles já estavam ali. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz: ei, vamos subir para o monte? Eu vou falar com o Pai e hoje eu quero que vocês subam comigo. Aí nós vamos lá para Mateus 17. Do versículo 1 ao versículo 5, depois você vai poder ler todo o texto, porque o relógio aqui não me obedeceu. Ele continua correndo, eu não vou poder ler todo o texto. Mas lá no versículo 4 diz que uma nuvem envolveu Jesus e os discípulos que ali estavam. E quando essa nuvem os envolveu, os discípulos tiveram uma visão do que estava acontecendo ali. Ali estava Jesus, ali estava Elias e ali estava Moisés. E a presença do céu foi tão forte, tão grande, que os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, podemos fazer aqui uma tenda para você, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias? E Jesus diz: não. E por que Jesus disse que não podia fazer a tenda? Porque tinha muito trabalho para fazer embaixo do monte. Jesus não levou os discípulos para estar lá, se deliciando na presença de Deus e para ficar lá. Não, nós temos que descer, porque tem uma obra grande para ser feita. Mas quando eles estavam lá, a mesma voz que falou lá no batismo, falou no Monte da Transfiguração. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutai-o. Qual é a diferença aqui? A primeira declaração foi: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Validação de identidade. Fala comigo, identidade. Eu sou filho amado de Deus. Agora a segunda declaração é: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ouçam-no. Na NVI está trazendo: ouçam-no. Opa, subiu o nível. Agora é uma validação de autoridade. Aquele que agora é meu filho amado está em uma posição de autoridade, onde você pode ouvir, porque o que ele tem para te falar pode transformar a sua vida e pode mudar o seu destino. Então no Monte da Transfiguração, Jesus tem ali a sua validação de autoridade. Porque aqueles 3 mais íntimos continuaram sendo os mais íntimos durante o ministério de Jesus, porque eles tiveram a revelação, não somente da identidade, mas da autoridade de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diz: você já recebeu a validação da sua autoridade? Ah, mas isso era Jesus. Eu não sou santo como Jesus. Eu não sou perfeito como Jesus. Você é filho amado. Deus tem prazer em você. E Ele te colocou na sua vida a autoridade. Mateus capítulo 28 diz: portanto me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto ide e fazei discípulos. Como eu vou fazer discípulos se as pessoas não me escutarem? Como eu vou fazer discípulos se eu não tiver a autoridade para trazer a palavra que vem do céu para a terra? O problema é que muitas vezes o céu está validando a nossa autoridade, mas nós não estamos assumindo essa validação. O céu já declarou isso a teu respeito, e você fica aí com seus mimimis da alma. Não, mas eu não estou sentindo que eu tenho autoridade. Hoje eu estou bem fraco. Hoje eu não orei. Eu não estou conseguindo jejuar. As pessoas estão jejuando 40 dias, eu não consigo jejuar 3 dias. Então, realmente eu acho que a minha autoridade está muito fraca. Deixa eu falar para você: jejum e oração potencializa a sua autoridade, mas a autoridade já está com você. A não ser que você não tenha nascido de novo ainda. A não ser que você seja uma pessoa que tem práticas religiosas, mas ainda não morreu para a sua velha natureza e não nasceu do Espírito. Se você já nasceu do Espírito, você é filho amado de Deus.
Se você já nasceu do Espírito, você tem a autoridade, e os céus estão falando a seu respeito. A Ele escutai. Faz assim na cabeça do seu irmão, essa cabecinha linda que ele tem, para não chamar de cabeção. Os céus estão falando, a Ele escutai. Fala para o teu irmão forte. Os céus estão falando, a Ele escutai. Deus tem uma palavra que já está no seu coração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Jesus tabernaculou-se entre os homens e passa a habitar nos homens. Então você tem a palavra do céu dentro de você. Jesus está dentro de você, e você tem uma validação dessa autoridade. Ah, mas é que é assim, né? Pastor fulano, se chamado aqui na empresa, ele vai declarar uma bênção aqui sobre meus funcionários, e a coisa vai fluir. O diabo está te enganando, meu irmão. A mesma autoridade que o pastor Josué tem, você também tem. Você está dando ouvido para a voz do inimigo. Não, se a pastora orar pela minha esposa, os espíritos malignos vão sair, porque ô caninana endemoniada que eu tenho dentro de casa. Não, meu irmão, a autoridade, a palavra do céu está sobre a sua vida. Abra sua boca e abençoe a sua esposa e profetiza. Mas tem demônio lá, manda o demônio sair, porque ele vai sair, porque a autoridade está com você. Ainda bem que teve uns 4 amém, foi amém de mulher ainda, pelo amor de Deus. Aqui tem homem? Ou melhor, tem homem aqui? Vou perguntar de novo, está fraco? Tem homem aqui? Então, meu irmão, para de ser gatinho diante do diabo e usa a autoridade de leão que você tem. Traga o reino de Deus para dentro da sua casa. Traga o reino dos céus para dentro da sua casa. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Meu filho está difícil. Abra sua boca e profetiza. A autoridade está com você. Deus te deu autoridade. Mas foi só para homem? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mulheres também têm essa autoridade. Glória a Deus. Apesar que alguns ainda ficam pensando, sabe, eu acho que esse negócio de pastora mulher é meio assim. Meu irmão, nós já passamos de nível. Nós já estamos vivendo o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela não está dizendo, eu vou dar autoridade para o filho, mas não vou dar autoridade para a filha. Porque o filho, não. Deus está dando autoridade para todos os filhos. Se você, mulher, é filha, quem é filha? Se você tem a validação da sua identidade em Deus, você não vai estar usando a tua autoridade para invalidar a autoridade do seu marido. Você não vai estar usando a tua autoridade que Deus te dá em Deus para você dominar o seu marido. Se tem uma mulher que domina o marido, é porque ela está usando a autoridade do inferno, a autoridade de Lúcifer, não a autoridade de Deus. E se ela está fazendo isso, é porque ela ainda está com um problema de identidade como filha. Então ela precisa se sobrepor ao marido, ela precisa se sobrepor às autoridades que estão sobre a vida dela. Mas se ela é filha amada de Deus, ela vai exercer essa autoridade com os desígnios do céu. Bate o nome do seu irmão e diz, ei, vamos usar essa autoridade? Vamos para Gênesis capítulo 48, do versículo 8 ao versículo 22, porque eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a validação da identidade, a validação de autoridade de uma tribo maravilhosa do povo de Israel e dos descendentes dessa tribo. Eu estou falando de Efraim. Vamos lá. Gênesis capítulo 48, versículo 8 ao 22. Israel viu os filhos de José e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver.
E fê-lo chegar a ele, beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel. Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Todos conhecem, ou a maioria de vocês conhecem, a história de José. José é um dos filhos de Jacó, vendido pelos seus irmãos. E Jacó fica muitos anos chorando a morte de José, sem José ter morrido. Ele recebe a notícia com uma capa ensanguentada, ele recebe a notícia de que José havia sido morto no deserto enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Jacó viveu muitos anos de luto, mas Deus tinha uma promessa para a vida de Israel, Deus tinha uma promessa para a vida dos filhos de Jacó, e para que se cumprisse a promessa que foi declarado em Abraão, que na família de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, aprove a Deus que José fosse vendido pelos seus irmãos e caísse lá no Egito. E todos conhecem a história do príncipe do Egito. Então José está lá no palácio, ele recebe seus irmãos, e neste tempo em que ele recebe os seus irmãos, ele agora poderia maltratar os seus irmãos, tendo em vista tudo o que eles tinham feito contra ele. Mas o coração de José estava voltado para o seu Deus. O coração de José havia entendido que Deus havia provido todos aqueles acontecimentos, que Deus havia permitido que ele passasse por tudo aquilo, para que agora a sua família fosse salva, para que agora a sua família tivesse com o que se alimentar. José então tomou uma decisão. Ao invés de se vingar dos seus irmãos, ele decide abençoar os seus irmãos. Tinha ferida ainda no coração de José? Tinha. Os passos que ele dá com seus irmãos mostra que ainda tinha algumas feridas. Mas mesmo com algumas feridas, ele decide pelo princípio do perdão. E eu quero te dizer nessa noite que se você quer verdadeiramente fazer diferença na sua vida e na sua descendência, você precisa decidir perdoar apesar da dor. Olha para o seu irmão e diz: decida perdoar apesar da dor, porque é a partir do perdão que a cura acontece. Então José, naquele momento, ele está em um lugar privilegiado. Mas a Bíblia diz que José gerou ali no Egito, 2 filhos.
E ele deu a esses filhos o nome de Manassés e Efraim. Quando Jacó e seus filhos chegam ao Egito, passam a habitar no Egito, são abençoados pelo faraó. Eles vão para a terra de Gozém, que é a terra mais produtiva e mais frutífera do Egito. E lá eles passam a viver. Mas chega um momento que José ouve uma notícia de que seu pai não estava bem, que seu pai poderia morrer. E José, que se antecipa, porque aquele que se antecipa governa, José não esperou que seu pai chamasse seus irmãos. Porque no capítulo 50, nós vemos Jacó, 49 e 50, nós vemos Jacó chamando os irmãos de José para abençoar. Mas José vai antes. Fala para o seu irmão, José foi antes. Eu e você precisamos ter essa característica de José. Pastor Josué disse certa vez: muitos foram chamados para servir ao Senhor, eu sou oferecido para servir ao Senhor. Porque quando perguntam assim, quando foi o seu chamado, qual foi a palavra que você recebeu, que você teve convicção de que era para você servir ao Senhor, ele fala, não lembro não, eu me ofereci. Eu simplesmente me ofereci para carregar mala. Eu simplesmente me ofereci para arrumar as camas no encontro. Eu simplesmente me ofereci para servir. José não ficou esperando ser chamado. Quantas vezes a gente fica esperando ser chamado? Fica sentadinho ali e fala, ai, ninguém lembra de mim, por que não me chamam? Olha só, por que não me chamam lá na frente para me abençoar? Por que a pastora, quando está pregando, não fala assim, olha só, Luciana, Deus tem uma palavra para você. Se Deus falar, Luciana, Deus tem uma palavra para você, a Luciana vai ficar, uau, Deus está falando comigo dessa noite. Não é assim? Só que não precisa e não deve ser assim. Se nós estamos nessa condição de que Deus tem que falar, Vanessa, eis que falo contigo, não tem validação de identidade ainda. Ainda não sabe que é filha. Porque quando você sabe que é filho, a palavra de Deus está sendo ministrada, o seu nome não sai na palavra, mas você sabe que teu pai está falando com você. Você sabe que teu pai está falando com você. Mas aquele que não é filho ainda, mesmo que o nome saia no púlpito, fica assim, será que alguém contou a minha história para a pastora? Já ouviu alguém falar assim? Fui na igreja e parece que contaram a minha vida inteira para o pastor. Por quê? Porque ainda não tem a convicção de que é um filho amado de Deus. E o Pai conhece você, presente, passado e futuro. Conhece a sua história, conhece o que você está sentindo nessa noite. José se antecipou e levou os filhos. E ele não foi sozinho. Gente, é maravilhoso. José não foi sozinho. José levou os filhos para ser abençoados. Os teus filhos estão aqui com você? Os seus filhos vão para a mesa para fazer devocional contigo? Quando você vai orar, você leva os seus filhos junto para orar junto com você? Onde você vai buscar ouvir a Deus, os teus filhos estão junto com você? José levou os filhos. Falou, pai, meus filhos estão ali fora. E Jacó diz, traz os filhos aqui. E por essa atitude de José, por este coração de não querer a bênção só para ele, mas querer a bênção para a sua descendência, José recebe uma porção dobrada. José recebe 2 territórios. Cada filho tinha direito a receber um território, pastora Mara. Mas Jacó declara a bênção sobre Efraim e Manassés. Então quando você vai ver a listagem das tribos de Israel, você vai ver lá nas tribos de Israel a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Por que não estava a tribo de José? Porque José foi generoso e deixou que o nome da sua descendência fosse mais conhecida do que ele. Você está preparando isso para os seus filhos? Você está preparando isso?
Você está preparando o caminho para que seus filhos sejam mais famosos do que você? Seus filhos sejam mais abençoados do que você? Você está preparando o caminho em Deus para que eles vivam aquilo que você demorou tanto tempo para alcançar? A maioria de nós conheceu Jesus depois de já ter tomado tantos caminhos equivocados, ter tomado decisões tão erradas. Passamos a receber as bênçãos do Senhor lá depois dos 40. Quem aqui conheceu Cristo depois dos 40 anos? Levanta a mão, por favor. Depois dos 40. Quem recebeu Cristo depois dos 50 anos? 50 anos. Uau! Agora cabe a nós, dessa geração, preparar os nossos filhos para eles viverem as promessas do Senhor e irem muito mais além do que nós chegamos. Nós precisamos preparar esse caminho para os nossos filhos biológicos, mas também nossos filhos espirituais. Eu e pastor Josué estamos trabalhando para que os nossos discípulos cheguem muito além do que aonde nós vamos chegar. Se eu pisar 30 nações, eu quero que as minhas discípulas pisem em 212 nações. Se nós abrirmos 5 igrejas, e vamos abrir muito mais em nome de Jesus, né, pastor? Nós queremos que os nossos filhos abram 50 igrejas, porque nós estamos preparando. E cada vez que nós chegamos na presença do Senhor, nós não vamos sozinhos, nós levamos os nossos filhos junto. Apesar que tem alguns filhos que não gostam muito de estar junto, mas com Jesus eles estão. A gente carrega eles junto, fala: Senhor, vem cá, aqui está fulano, está Beltrano, aqui ele está meio arisco, não quer ficar muito perto da gente, mas Senhor, o Senhor cuida dele. O Senhor cuida dele, Senhor, ele está meio chateado, está meio assim, cara feia, né? E nós não estamos falando somente dos nossos discípulos diretos, nós estamos falando de você. Porque vocês são nossos filhos. Espiritualmente vocês são nossos filhos. Sabe quando você passa pelo pastor Josué e pela pastora Genoveva e você não quer muito papo? A gente não fica bravo não, a gente leva você na presença de Jesus e fala: Jesus, abençoa esse filho. Ele está chateadinho, está feridinho. Abençoa ele, Senhor, não deixa ele se desviar não. Porque tem herança para ele. Fala para o seu irmão: tem herança para você. Mesmo que você seja cheio de mimimi, tem herança para você. E aí José declara a bênção sobre Efraim e sobre Manassés. O significado de Manassés é: Deus levou a minha dor. Porque José gera Manassés no tempo de muita aflição ainda, de muita angústia, de muita amargura. Ele ainda estava muito latente as dores da traição dos seus irmãos. Estava muito latente tudo o que tinha acontecido. E nasce o primeiro filho, então ele coloca o nome de Manassés. Mas quando nasce o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim. E Efraim é frutífero. Então o primeiro filho veio para cicatrizar as dores. E o segundo filho nasce o ministério. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o primeiro filho já nasceu e que essas suas dores já cicatrizaram. E que está nascendo neste tempo Efraim na sua vida. Está nascendo ministérios fortes, está nascendo famílias fortes, está nascendo homens fortes, mulheres frutíferas, homens frutíferos, que tudo onde você colocar a sua mão, o Senhor vai abençoar. Onde você colocar o seu pé, o Senhor vai te dar como herança. E Efraim e Manassés, toda a descendência de Efraim e Manassés parte agora para a terra prometida depois da morte de Jacó. José morre no Egito, mas os descendentes saem. O meu pai biológico morreu no Egito, mas eu saí do Egito. Eu saí do Egito. E o Egito representa o mundo sem Deus. Meu pai foi sepultado sem ter deixado uma história de um homem que tenha servido a Deus, que tenha realizado grandes coisas no ministério.
Eu creio na salvação dele por conta de uma confissão que ele fez. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu creio na salvação dele. Mas ele morreu no Egito. Mas eu saí de lá. E eu saí de lá com uma promessa. E essa promessa é de ser frutífera. Pastora, por que o tema da mensagem é o amor que valida? Porque eu quero que você vá para um texto de uma declaração que Deus fez a respeito de Efraim e dos seus descendentes. E é interessante que essa declaração que foi feita, foi uma declaração feita num tempo em que os descendentes de Efraim estavam longe da vontade de Deus. Eles estavam praticando coisas que não agradavam a Deus. Dá tempo de eu trazer aqui tudo que eles estavam praticando. Mas eu quero que você vá para Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Agora, você vai para o versículo 17. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Veja bem, Efraim foi abençoado, foi declarada uma palavra profética sobre ele, de que o seu irmão seria menor do que ele, e que ele teria uma porção na terra prometida, que ele expandiria todos os seus rebanhos, tem uma bênção sobre ele, ele seria um homem frutífero, os seus descendentes seriam frutíferos, porém, ele se desviou do Senhor. Porém, chega um determinado momento que os seus descendentes esquecem do Deus dos seus pais. Chega um determinado momento que as coisas deste mundo passam a ter mais importância para eles do que adorar o Deus eterno. Comum acontecer isso nos dias de hoje. Quantas vezes nós esquecemos das palavras que Deus declarou a nosso respeito? Ou mesmo não nos esquecemos, deixamos da nossa mente, mas não caminhamos de acordo com aquilo que o Senhor está nos orientando. Mas o que Efraim diz aqui? Tu me disciplinaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Querido, quando você está passando por uma disciplina de Deus, não considere que Ele não te ama. Não considere que isso é castigo. Não considere que a palavra que foi declarada sobre você foi esquecida. Na realidade, Ele está impondo uma disciplina sobre você para que você volte para Ele. Fala para o seu irmão, eu vou voltar para o Senhor dos caminhos que eu me desviei. Mas aí nós vamos ler ali no 19. Depois de desviar-me, eu me arrependi. Eu me arrependi. O evangelho da cruz é o evangelho de arrependimento. O evangelho da cruz não é o evangelho do amor do tudo pode. O amor de Deus te valida como filho amado de Deus, sim. Deus tem prazer em você, sim. Deus te deu autoridade, sim. Mas você precisa, e eu preciso,
agradar a Deus naquilo que faço. Eu preciso ter um coração quebrantado para agradar a Deus. Ele se agrada de mim, mas eu o agrado? Então eu nego a mim mesmo, eu nego a minha própria vontade, para que eu possa agradar a Deus. E naquilo que eu não estou agradando a Deus, então eu devo fazer o quê? Me arrepender. Arrependimento. Cristianismo sem arrependimento não combina. Um cristão que não se arrepende, que nunca reconhece os seus pecados diante de Deus, diante das pessoas, diante do marido, diante dos filhos. Um cristão que não se arrepende é um cristão que provavelmente ainda não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo vive pelo Espírito. E aquele que vive pelo Espírito não suporta pecados não confessados. O Espírito Santo empurra para a confissão. O Espírito Santo empurra para o arrependimento. Tem uma coisa dentro da gente que não nos deixa dormir. Tem uma coisa que não nos deixa em paz enquanto eu não me arrepender. É como algo que estremece os meus ossos. Eu preciso chegar diante de Deus e eu preciso me arrepender. Aí olha o que Deus fala no 20. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem eu tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Israel, volte para as suas cidades. Deus declara sobre Efraim: você é um filho frutífero. Ele cresce, ele toma posse do território, ele esquece do Senhor e ele se desvia. Quando fala ele, está falando da descendência de Efraim. Os descendentes de Efraim então se desviam dos caminhos do Senhor, mas ele se arrepende. E aí vem uma declaração: não é Efraim o meu filho querido? Olha para o seu irmão e diz: um coração arrependido é chamado de querido. Um coração arrependido constrange o coração de Deus de tal forma que ele diz o seguinte a respeito de Efraim: o meu coração por ele anseia. O meu coração por ele anseia. Você já se imaginou Deus ansiando por você? Deus desejando estar com você? Desejando estar falando com você? Sabe, nós ficamos correndo atrás das bênçãos do Senhor, enquanto o Senhor quer a nossa presença com Ele. Uma identidade validada como filho amado vai me trazer uma autoridade que mesmo quando eu pecar, o Espírito vai me levar ao arrependimento. E arrependido, eu serei chamado de querido. Não importa o nível de pecado. Ai, mas eu caí de novo. Me perdoe, Senhor. A Bíblia diz: lembra-te de onde você caiu. E quando você lembrar de onde caiu, peça perdão ao Senhor. Sabe, um homem e uma mulher que vive o seu caminho profético em Deus não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre se arrepende. Não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se banha no sangue do Cordeiro. E os nossos pecados podem ser vermelhos como o carmesim, mas eles se tornarão brancos como a pura lã. Dos descendentes de Efraim, nós vamos encontrar grandes homens e grandes mulheres na palavra de Deus. Nós vamos encontrar Josué, o conquistador da terra prometida, descendente de Efraim. Nós vamos encontrar Débora, juíza, chamada mãe de Israel, profetisa de Israel, que está lá no livro de Juízes. Ela é descendente de Efraim. Nós vamos encontrar uma mulher com o nome de Será. E Será é uma mulher que edificou cidades.
Na vida de Efraim, ele teve dores. 2 filhos deles foram mortos. E sabe por que os filhos deles foram mortos? Porque eles estavam roubando gado. Uma vez que Efraim foi abençoado, a gente fica pensando assim: todos os filhos deles serão certinho, né, pastora Vanessa? Todos os filhos deles adorarão o Senhor, vai dar tudo certo, tudo certo. Não, os 2 filhos foram roubar gado de uma outra tribo. E eles foram mortos. Imagina a dor daquele que foi chamado de frutífero. Como frutífero, meu Deus? Agora meus 2 filhos mortos. Mas daí nasce um outro filho. E deste outro filho descende Josué. No momento da dor, ele poderia simplesmente desistir de servir ao Senhor. Ele passou pelo tempo do luto. Ele teve um outro filho. E este outro filho conquistou a terra prometida. Mas daí vou dizer para você, não foi só o filho. As mulheres também conquistaram. Será edificou cidades. Um dia desse a pastora Vanessa disse: pastora, estava fazendo um devocional e encontrei Será, a filha de Efraim. Não está confirmado que Será seja a filha de Efraim. É possível que ela seja neta de Efraim, mas não importa que ela seja filha ou neta. O importante é que Deus não faz acepção de pessoas. Você faz parte da geração de Efraim. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você é um ramo frutífero. A sua casa é frutífera. A sua empresa é frutífera. Os seus filhos são frutíferos. E você vai conquistar os confins da terra. Se coloca de pé em nome de Jesus. Levanta a sua mão assim. Levanta bem alto a sua mão. E faça essa oração comigo. Senhor Deus, hoje eu quero me posicionar diante de Ti, como filho amado de Deus. Eu quero, Senhor, ouvir essa declaração ao meu respeito, de que o Senhor tem prazer em mim. Valida a minha identidade nessa noite, mas também, Senhor, valida a minha autoridade nessa noite. Eu me posiciono como mulher e homem frutífero. Hoje eu me coloco debaixo desta palavra profética. Hoje eu sou Efraim, ramo frutífero, plantado junto a ribeiros, e dará fruto em todos os tempos, em todas as estações. Os meus descendentes conquistarão a terra. Os meus descendentes edificarão cidades. Os meus descendentes glorificarão o teu nome. No tempo de dor, eu entenderei que o Senhor está lá, o Senhor está diante de mim, e o Senhor já está preparando tudo, para quando eu chegar lá, eu tome posse da terra. Senhor, hoje, eu declaro que Jesus Cristo, que me amou, e se entregou por mim, na cruz do Calvário, Ele é o amor, que valida a minha identidade, como teu filho. Por isso, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ouvir essa declaração de que eu sou teu filho amado. Por isso, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir
é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.